É chegada a hora, vamos falar de atos administrativos. Você gostou da foto que eu deixei pra gente aí? Dá uma olhada aí, olha só. Olha que praia maravilhosa, gente. Não dá uma paz assim, uma sensação gostosa? Diz pra mim. Olha, eu vou te falar que quando eu vi essa foto, eu falei, não, eu tenho que colocar isso para os meus alunos lá da mentoria. Bom, o que eu quero te mostrar com essa foto? Estudar atos administrativos não precisa ser pesado. Eu fiz uma pesquisa com os alunos e certo é, professor, os assuntos mais difíceis, atos administrativos e licitações. E é por isso que aqui eu quero que você comece com essa tranquilidade. Vai girar muito bem, fique em paz, vai dar tudo certo, tá bom? Deixa o material bem mastigadinho. Olha aqui comigo, ó. Nós vamos verificar. Primeira coisa é saber uma sequência. Para onde eu estou indo? Tem um negócio, uma parte lá de um filme que fala assim: se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho para você é válido. E a gente sabe para onde a gente está indo. Especificamente aqui dentro de atos administrativos, nós temos um roteiro, nós temos um norte. Eu coloquei aqui para a gente, ó. Primeira coisa, o que é esse ato administrativo? Eu vou te mostrar o conceito que os autores trazem e até vou te dizer, não precisa se preocupar em decorar o conceito, é só para ter uma ideia. Fato e ato. Vou te mostrar o que é um fato, o que é um ato. Vamos falar aqui atos da administração pública e atos administrativos. Nesse ponto, nós vamos ter que unificar as matérias. Eu vou ter que te falar um pouco sobre organização administrativa. E aí eu vou entrar no conceito de administração pública. O que é administração pública? Em sentido amplo, distrito, subjetivo, objetivo, para depois voltar e falar dos atos da administração. Atributos e elementos do ato. O que é uma coisa, o que é outra, o que está sempre presente. Atributos do ato, e aí a gente vai detalhar esses atributos. Vamos detalhar os elementos. Vamos falar aqui, ó, de perfeição, validade e eficácia. Ah, isso aqui já derrubou muita gente. Você não vai ter problema com isso. Aqui a gente vai falar de ato simples, complexo, composto. Vamos falar de um tal de efeito prodrômico do ato administrativo. Já ouviu falar disso? Vamos falar das formas de extinção do ato. Não só anulação e revogação, que são as que mais caem, mas as provas já estão cobrando lá, por exemplo, cassação, caducidade, contraposição. Vamos deixar isso bem detalhado. Modalidades e classificação dos atos administrativos, outro item que é muito importante para a sua prova. Modalidades, eu falo do PNEON, atos punitivos, normativos, enunciativos, ordinatórios, negociais. Vamos falar lá na classificação, por exemplo, de homologação, aprovação, licença, autorização, admissão, visto, ato declaratório, ato constitutivo e muitas outras coisas. Tá bom? Eu quero você gabaritando atos administrativos. Você está comigo? Se você estiver comigo, diz aí, amém, aleluia. Vamos embora, olha só. O que é esse ato administrativo? Nosso primeiro ponto aqui, ó. O que é esse ato administrativo? Qual é o conceito que a doutrina traz? Oh, o professor Eli Lopes Meirelles diz que ato administrativo é toda manifestação unilateral, esse ponto é importante. Aqui eu posso diferenciar contrato administrativo de ato administrativo. O ato ele é unilateral, o contrato ele é bilateral. Quando você estuda lá pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro, você vai ver que ela fala que ato existe um gênero, e desse gênero existe o ato espécie, que é unilateral, mas também sai dali desse gênero o contrato. Aí você vai ter que ter cuidado com a doutrina que você utiliza, tá bom? Mas, no geral, ato administrativo ele é unilateral. É uma manifestação da administração pública. Ó, manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato. Ó, fim imediato. O que ela quer com aquela manifestação de vontade? Adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Esse é o conceito do professor Eli. Preciso decorar? Como eu disse, não precisa. Muitas das vezes, a própria prova já traz esse conceito lá no cabeçalho lá da questão. Maria Silvia, cabeçalho, né? Estou ficando velho, minha mãe falava cabeçalho, no comando da questão. Né? Maria Silvia Zanella de Pietro fala assim, ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente. Interessante isso, porque nós vamos ter, por exemplo, atos praticados por particulares, concessionário, permissionário, autorizatário de serviço público também pratica ato administrativo, que produz efeitos jurídicos imediatos,
observância da lei, sim, princípio da legalidade. Sobre o regime jurídico de direito público, vamos trabalhar isso, ó. O ato administrativo, ele tem esse regime jurídico de direito público, só estou lançando uma sementinha aí na sua cabeça, tá? Daqui a pouco eu falo de atos que são praticados no regime de direito privado. Se ele é no regime de direito privado, ele não é um ato administrativo, mesmo que tenha sido praticado pela administração pública. Só guarda isso, mantenha o coraçãozinho em paz, eu já vou detalhar para você. E sujeito a controle pelo judiciário. Guarda essa informaçãozinha aqui, por favor. Todo ato administrativo está sujeito a controle do judiciário? Sim, especialmente, aqui especificamente no controle de legalidade. Ó, a sementinha que eu estou plantando, ó. Não importa se o ato é vinculado ou discricionário, o judiciário pode controlar a legalidade desse ato. O mestre Celso Antônio diz: ato administrativo é uma declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes, como por exemplo o concessionário de serviço público, ok, e aí casa exatamente com a mesma ideia da professora de Pietro, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade, olha lá, controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Então, isso aqui é o conceito do ato administrativo. Vamos seguir. Agora a gente vai entrar num ponto aqui que é bem interessante. Professor, fato e ato. E agora? O que é um? O que é o outro? Por que falar disso? Eu coloquei assim: o que diferencia o fato de ato? Qual é a importância dessa distinção? Cabe anulação e revogação? Fala-se de vinculado discricionário? Fala-se de presunção de legalidade? Isso tudo, gente, são questões de prova. Então vem comigo, ó. Quando eu falo de qualquer coisa que aconteça no mundo, eu estou falando de um fato. Presta atenção, ó, um fato. Então, o fato é um acontecimento. Aí vamos dizer assim, ó. Quando esse fato, vou colocar essa canetinha aqui, ó, tem importância para o direito, eu vou chamar ele de fato jurídico. Fato jurídico. Então, o que é o fato jurídico? É o acontecimento, né? O que aconteceu, é o evento que aconteceu no mundo que tem importância para o direito. Eu chamo ele de fato jurídico, mas aqui especificamente em sentido amplo. Sentido amplo. Por quê? Porque daqui nós vamos separar em dois, ó. Existe um fato que eu vou chamar de fato jurídico. Fato jurídico em sentido estrito. Fato jurídico em sentido estrito. E existe também o ato jurídico. Ato jurídico. Então, o ponto principal é, quando eu estou falando de ato jurídico, aqui especificamente, eu analiso a vontade humana. Eu tenho aqui uma manifestação de vontade humana voluntária voltada à produção de efeitos jurídicos. Essa é a diferença do fato jurídico para o ato jurídico. Vejam vocês, no ato jurídico, eu tenho uma manifestação de vontade humana, voluntária, dirigida à produção de efeitos jurídicos, dirigida ali a alguma alteração no mundo jurídico. Então, você vai perceber que, por exemplo, fato jurídico, ó, fato, eu não analiso especificamente a manifestação de vontade humana, mas é um acontecimento que tem importância para o direito, foi isso que a gente falou. Eu posso falar da morte de uma pessoa? A morte de uma pessoa tem importância para o direito? Sim. Eu posso falar, por exemplo, da passagem do tempo? Sim, a passagem do tempo tem importância para o direito, né? Veja que esse evento ele pode ter importância especificamente no direito administrativo. Se ele tem importância no direito administrativo, eu vou chamar ele de fato administrativo. Ó, fato administrativo. Então, por exemplo, essa morte aqui da pessoa pode ser que seja a morte de um servidor. Morte do servidor. Se o servidor morreu, isso é bom ou é ruim?
com a morte do servidor, eu tenho uma vacância do cargo. E aí, é bom ou é ruim? Os alunos falam, professor, depende, né? Depende de quem é o servidor. Tá bom, concordo. A passagem do tempo, olha só, pode gerar, por exemplo, a decadência do direito da administração a anular um ato administrativo. Então, a Lei 9784 estabelece lá um prazo de 5 anos para que a administração anule um ato que é ilegal. Essa é a regra. Então, a passagem do tempo, passou esse período de 5 anos, a administração perde aquele direito de anular o ato. Ok? Professor, um fato, né, que pode ou não ter relevância no direito. Digamos, a galera vai ali para algumas regiões, né, de cachoeira, tal, fumam uns baseado lá muito doido, falam, nossa, olha, o pássaro que voa. O pássaro voando é um fato legal. Pode ter importância para o direito? Pode ter importância. Imagine que esse pássaro voando bateu na janela de uma escola pública e quebrou aquela janela. Tem importância? Tem importância para o direito. Então, nós vamos verificar que tudo vai depender daquele caso concreto. Amados, aqui dentro do fato administrativo, administrativo, eu vou incluir, deixa eu colocar aqui um asterisco, vou colocar aqui um asterisco. Eu vou incluir, amados, prestem atenção nisso. Eu vou incluir aqui o que a gente chama de atos materiais. Ou atos de mera execução. De mera execução. Eu já vou te explicar isso logo adiante, mas aqui eu já quero que você visualize que é simplesmente o cumprimento de uma determinação da administração. Por exemplo, o administrador determinou a demolição de um muro. E aí, vai lá, o motorista da administração contratou e está fazendo essa demolição. Esse ato, que é um ato de mera execução, ele se encaixa no conceito de fato administrativo. Ok? Então, demolição, pode ser a própria apreensão de uma mercadoria, apreender a mercadoria, e outros atos aqui entram em fato administrativo. Professor, mas quando ele está dirigindo um trator, não tem uma vontade humana? Sim, mas não tem uma declaração de vontade dirigida à produção de efeitos. É simplesmente a concretização da ordem. É a concretização do ato administrativo que mandou demolir. Ok? Guarda isso. Outra coisa que a gente vai incluir, o silêncio da administração. Silêncio. Como assim silêncio, professor? Eu fiz o requerimento, a administração não falou nada. Insisto, não fala nada. Insisto, não fala nada. Esse silêncio pode produzir efeitos no mundo jurídico. Ok? Deixa o silêncio aqui como fato administrativo, depois a gente fala mais sobre ele. Vamos para o ato jurídico. O ato jurídico, você sabe, então, que é exatamente aquele fato jurídico em sentido amplo que eu detalhei e agora eu estou examinando aqui a vontade humana. Existe uma manifestação de vontade humana. E aí eu poderia, a lei, né, falar voluntária, dirigida especificamente a produzir um efeito no mundo jurídico. Note que lá no fato jurídico em sentido estrito, em geral eu tenho eventos da natureza, mas a gente acrescentou ali, atos materiais e o silêncio também da administração. Ato jurídico. Então eu tenho essa manifestação de vontade, ela tem uma importância para a gente, ela traz alteração no mundo jurídico, e especificamente, se essa alteração se deu no âmbito do direito administrativo, eu vou chamar isso de ato administrativo. Lembra daquele ato que determinou a demolição do muro? Determinou a apreensão da mercadoria? É uma manifestação de vontade, no caso aqui da administração, que é apresentada por um agente público, e aí ela é dirigida especificamente a produzir efeitos no mundo jurídico. Então, note que o ato administrativo ele tem importância para o direito administrativo. Posso colocar isso aqui só para você enxergar? Direito administrativo. Porque a gente falou num conceito aqui atrás que ato administrativo ele é do direito público. E o direito administrativo é exatamente uma disciplina do direito público. Então,
Eu quero que você entenda que todo ato administrativo, ele faz parte de um ato jurídico. Sim ou não? Olha aí para o esquema que a gente acabou de montar. O ato administrativo, ele decorre de um ato jurídico. Ele é uma espécie de ato jurídico. Mas é óbvio que nem todo ato jurídico é um ato administrativo, porque tem atos jurídicos que são, por exemplo, regidos pelo direito privado. Tá bem quanto a isso? Só um detalhezinho, você vai ver isso nas questões de prova. Então, professor, o que diferencia o fato do ato? No ato, especificamente, eu analiso a vontade dirigida especificamente à produção de um efeito jurídico. O fato, não. Veja você que quando eu falo, olha aqui, de anulação, de revogação, quando eu falo de vinculado discricionário, quando eu falo de presunção de legalidade, tudo isso, gente, tudo isso, olha aí a questão da prova, tudo isso diz respeito ao ato. Tudo isso diz respeito ao ato, não ao fato. Você não fala que um fato é revogado, que um fato é anulado. Não, você fala que o ato sim. Então a morte do servidor pode ser revogada, pode ser anulada? Não, porque é um fato. Agora, a determinação da administração em demolir o muro, isso pode ser objeto de anulação, por exemplo. Ok? Estamos bem? Fato e ato. Aí vem um outro ponto. Atos da administração e atos administrativos. Preste bastante atenção. Eu coloquei assim, primeira coisa, quem é essa administração pública? Todo ato da administração é um ato administrativo? Todo ato administrativo é praticado pela administração? Eita! Tem muita informação aqui, mais talvez do que você possa imaginar. Então, ó, vamos respirar e vamos responder ao primeiro item. Vem comigo. Olha aqui, marca texto. Quem é a administração pública? Para eu poder te falar isso, eu tenho que levar você lá para a análise de organização administrativa. É bacana até a gente poder fazer isso nesse momento, porque você vai ver que a matéria é uma só. A matéria é uma só. Deixa eu mexer aqui no ar-condicionado. Então eu falo de ato, mas ao mesmo tempo eu preciso falar com você de organização administrativa. Então, vê se você enxerga isso que eu vou fazer aqui. Nós temos uma divisão aqui. Vê se você já fez esse quadrinho aqui em algum momento que você estudou ou direito administrativo, ou direito constitucional. Lembra? Tá lembrando? Não? Ainda não, professor. Houve uma época em que o poder do Estado ele era concentrado nas mãos do rei. E aí é um problema, né? Porque, em geral, quem tem poder tende a abusar desse poder. E assim aconteceu. Então nós precisamos fazer uma desconcentração política. Tirar esse poder das mãos que estavam ali unicamente nas mãos do rei. Então tive que tirar só das mãos dele. De forma que o poder do Estado continua sendo uno, o poder é um só, mas eu divido ele. Olha só. Eu vou falar aqui de poder executivo. Posso colocar só executivo? Você vai entender que é poder executivo? Executivo. Eu tenho aqui poder legislativo. E tenho o poder judiciário. Bom, eu vou falar então que cada poder vai exercer uma função típica e também vai exercer uma função atípica. Então você percebe que a separação dos poderes ela não se dá de forma absoluta. E eu já estou respondendo para você inúmeras questões de prova que perguntam se a separação de poderes do Estado ela se dá de forma absoluta. Não é de forma absoluta. Aquilo que um exerce como função típica, o outro exerce como função atípica. Então me ajuda a preencher aqui essa tabela. Ó. Primeiro deixa eu completar aqui as perninhas da tabela, né? Você aí já fez bem bonitinho o seu material. Tá bonitinho aí? Olha só. Mulher normalmente é mais cuidadosa com essas coisas, passa régua e tal. Olha só. O poder executivo, ele tem como função típica a função de administrar a coisa pública. Opa, administrar? Tô gostando disso, hein? O legislativo tem a função de legislar.
Legislar. E o judiciário tem a função de julgar. Mas é uma divisão absoluta? Não. Significa, então, que lá no legislativo eu também vou ter a função de administrar. Ah, professor, então no legislativo também tem concurso público? O camarada que trabalha no legislativo também pede férias? Ele também tem um ato de nomeação? Faz licitação para comprar papel, comprar impressora, toner da impressora? Faz. No judiciário também tem essa função de administrar? Tem também. Lá no judiciário também vai ter um ato administrativo que estabelece, por exemplo, quem pode usar a garagem lá daquele fórum. Vai estabelecer como é que é o uso do veículo oficial. Então, eu também tenho atos administrativos. Eu tenho ato de nomeação, concessão de férias, concessão de adicionais. Tudo isso existe no executivo, no legislativo e no judiciário. Mas para a gente completar o nosso quadro, eu quero que você entenda que o executivo ele também tem lá aquela função de legislar. Né? Quando, por exemplo, os autores falam, edita a medida provisória. O executivo também tem a função de julgar. E aí você tem julgamentos lá pelos conselhos de contribuintes, tribunais fiscais. O legislativo também tem a função de julgar. E aí você tem, por exemplo, o julgamento do impeachment, né? O judiciário também tem a função de legislar. E aí a gente tem, por exemplo, os regimentos internos de cada tribunal. Bom, nesse patamar aqui, eu quero que você enxergue que eu tenho essa função, peraí, deixa eu marcar aqui com essa cor, de administrar no executivo, no legislativo e no judiciário. Então, meus amados, quando eu falar de administração pública, não pense nunca mais que é só o executivo. Eu tenho administração pública em qualquer dos poderes, em qualquer das esferas do Estado. Eu tenho no executivo, legislativo e judiciário, eu tenho no âmbito federal, estadual, distrital, municipal. É isso que eu estou te falando. Eu vou fazer um esqueminha aqui. Ó, melhor, vou fazer logo. Quando eu falar, então, de administração pública, quem é a administração pública? Ó, é o executivo? Sim, professor, é o executivo. Quando ele está na função o quê? Função típica. Ah, é o legislativo também? É o judiciário também? Sim. Quando esses dois estão na função o quê? Função atípica. Ah, que interessante. Ou seja, todo mundo aqui está na função o quê? Função administrativa. Função administrativa. Amados, amados. Isso significa que sempre que tiver uma função administrativa, o ato é um ato da administração? Exatamente isso. Falou de função administrativa, eu tenho um ato da administração. Posso marcar aqui? Posso marcar e enfatizar para você, ó. Função administrativa. Você vai ter um ato da administração. Muito bem, mas eu não quero, assim, deixar a coisa mais ou menos para você. Você me permite um pouquinho além? Posso? Posso? Olha só. Ah, eu gosto demais disso aqui, viu? Existe uma outra função, não sei se você já ouviu falar, que é uma função que a gente chama de função política. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Função política. Ou poderia falar função de governo. Vou deixar política. Vou colocar política aqui também no legislativo. Vou colocar política também aqui no judiciário. Os autores indicam que essa função política ela existe nos três poderes. Ela é mais facilmente enxergada no executivo. Mas a doutrina indica que existe nos três. O professor Matheus Carvalho fala que existe nos três. A professora de Pietro diz que
é mais comum você enxergar, ela fala que no judiciário você quase não enxerga, mas vê muito no executivo e no legislativo, mas eu quero que você guarde que existe nos três. No executivo ela é mais comum. Essa função política faz o quê? Para ficar bem fácil de você visualizar. Essa função política, deixa eu colocar com outra cor. Ih, professor, mas que coisa, hein? É, para ficar bonitinho para você. Ó, vou puxar aqui do executivo porque é o mais comum, tá? Essa função política, ela estabelece um planejamento, ó. Planejamento. Ela estabelece as diretrizes. Diretrizes. Metas. Ela estabelece aqui as políticas públicas. Opa! Políticas públicas. Políticas públicas. Ela tem aqui uma atuação mediata. Ih, Bruxo, mediata, hein? Ó, tô pensando lá na frente. Por que você sentou o bundão aí na cadeira? Ou se você está na sua casa, lavando a louça, tá no banheiro fazendo qualquer coisa, tá estudando essa aula? Qual que é o seu objetivo? O objetivo é tomar posse num novo cargo público, né? E aí eu não sei se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, mas algo maior, não é? A ideia é a gente ir crescendo. Atuação imediata é isso, eu estou pensando lá na frente. Bom, eu penso lá na frente. Isso é a política pública. Eu quero melhorar o transporte coletivo, quero melhorar a área da saúde, quero melhorar a segurança pública. Essa é a diretriz, esse é o norte. Então, esse assunto, função política, isso aqui é objeto de estudo do direito constitucional. Vou botar aqui, ó. Direito constitucional. Já caiu em prova exatamente esse item, só que falou que era objeto do direito administrativo. Não, é objeto do direito constitucional. E os autores vão falar que essa função política decorre diretamente da Constituição, você não tem algo prévio de controle a isso, mas tem que observar o ordenamento jurídico, tem que observar as normas especificamente constitucionais, mas há uma ampla liberdade de escolha onde o administrador vai atuar. É na saúde? Vou atuar mais na área de transportes, na área de segurança pública ou em outra área? Bom, muito bem. Essa é uma atuação imediata, estou pensando lá na frente. Aonde entra o direito administrativo? Entra no seguinte, ó. A partir do momento que você estabeleceu onde você quer atuar, eu preciso colocar isso em prática. E o direito administrativo tem exatamente uma atuação imediata. Hoje, concreto, o que eu vou fazer agora para que isso seja efetivado? Então eu vou falar, por exemplo, conceito de administração pública. Olha só, vale a pena você anotar. A administração pública é o quê? São os instrumentos. A administração pública é a estrutura que o Estado dispõe para colocar em prática as opções políticas do governo. Estrutura, instrumentos que o Estado possui para colocar em prática, colocar em prática as opções políticas do governo. Quando eu falo colocar em prática, eu estou falando de uma atuação imediata. Então, você quer melhorar a área da saúde? Legal. Vamos construir novos hospitais? Vamos. Para isso, o que eu vou fazer aqui no direito administrativo? Vou fazer licitação, vou fazer concurso público, etc. e tal. Ok? Então, no direito administrativo, eu vou ter uma atuação imediata. Eu coloco em prática essas opções políticas do governo. Até aqui, estamos caminhando bem? Eu ainda não falei do nosso assunto aqui, atos administrativos. Eu preciso caminhar um pouquinho mais. Você vem comigo? Olha só, guarda essa estrutura e vem aqui comigo. A administração pública, ela pode ser entendida em alguns sentidos. Então vamos colocar isso aqui. Ó. Administração pública você tem um sentido aqui que pode ser um sentido amplo e pode ser um sentido estrito. Bom, aqui é o seguinte. Quando você fala de administração pública, especificamente nessa classificação, você tem que visualizar o seguinte. No sentido amplo, você vai ter os órgãos responsáveis ali pela capacidade política. Vou colocar assim,
órgãos com função política. E você também vai ter aqui órgãos e entidades com função administrativa. Se você observar, nesse sentido amplo, entra todo mundo. Entra tanto aquela história lá da função política, como também a história da função administrativa. Professor, mas você não falou que a função política é objeto do direito constitucional? Sim, mas quando você fala de administração pública em sentido amplo, você pega todo mundo. Só fica atento a isso. Quando eu falo de administração pública em sentido estrito, agora é o nosso caso. Ó, eu vou falar de órgãos e entidades, com função administrativa. É exatamente isso que a gente está falando. Então, a depender de como a prova te perguntou, você vai responder em sentido amplo ou em sentido estrito. Aqui, especificamente, eu só vou ter esses com função administrativa. Professor, e se a prova não falar nada? Bom, fique tranquilo. Se a sua prova não falar nada, você está diante de administração pública em sentido estrito, só essa função administrativa. Agora, os autores também vão falar de administração pública num outro sentido, que é o sentido subjetivo, sentido objetivo. Vamos lá. Ó, sentido. Deixa eu colocar a mesma corzinha aqui pra gente. Sentido subjetivo e sentido objetivo. O que acontece? Você vai encontrar outros nomes para esse mesmo sentido. No sentido subjetivo, nós também vamos falar de sentido orgânico ou formal. Nesse sentido objetivo, eu vou falar de objetivo, ou também você vai encontrar. Perdi aqui na cabeça, gente. Funcional. Ou material. Como é isso, professor? Aqui é o seguinte: quando você fala de administração pública em sentido subjetivo, importam os sujeitos. Importa quem a lei chama de administração pública. Aqui eu tenho o quem. Quem a lei chamou de administração pública. Então aqui, posso até colocar assim, ó. Quem faz... Deixa só o quem. Subjetivo, orgânico ou formal. Quem que a lei chama de administração pública? Olha, a lei chama de administração pública, a tal da administração direta e a tal da administração indireta. Nesse sentido subjetivo, isso é administração pública. Professor, quem está na administração direta? São 4 pessoas aqui, ó. União, estados, DF, municípios. Quem está na indireta, professor? Também são 4. Autarquias, fundações públicas, vou abreviar. Empresa pública, sociedade de economia mista. Em sentido subjetivo, é quem a lei chama de administração pública. Agora, nesse sentido objetivo, funcional, material, importa a matéria, importa o conteúdo, importa o que você faz. Ó, o que
faz. Aqui já não é a pessoa, e sim o que ela faz. Então, aqui os autores vão falar especificamente 4 atividades que caracterizam essa função administrativa. 4 atividades. Quais são elas? Vou colocar aqui, ó. 1. Serviços públicos. Serviços públicos. 2. Poder de polícia. 3. Fomento. 4. Intervenção. Então, note que a gente está falando de ato administrativo, mas aí eu venho para um item que fala atos da administração. Quem que é a administração? É aí que a gente está falando. Eu te mostrei lá a separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário. E te mostrei que sempre que tiver numa função administrativa, se fala de administração. E aí, quando a gente estuda lá a organização administrativa, a administração pública tem alguns sentidos. Sentido amplo, sentido estrito. Subjetivo importa quem faz, quem a lei chama de administração pública, aí é simples, a direta e a indireta. Não importa o que você está fazendo, importa que a lei te chamou de administração pública. No sentido objetivo, é o que está fazendo. Então aí, ó, presta serviço público, exerce poder de polícia, tem uma atividade de fomento, tem uma atividade de intervenção. Aí eu considero a administração pública. Tá, professor, mas o que mudou? Aí olha só. Note que quando eu falo aqui de administração pública, ó, vou ter que abreviar aqui um pouquinho, ó. Eu posso falar da administração direta e continuam as 4 pessoas, União, Estados, DF, municípios. Vou colocar assim, ó. União, Estados, DF, municípios. Não mudou nada. Eu posso falar de administração indireta? Pode falar de indireta. Só que aqui a gente já vai ter uma mudança. Veja só. Eu vou falar de autarquia, fundação pública. Só que quando eu falar de empresa pública e de sociedade de economia mista, eu só posso deixar aquela que presta serviço público. Por quê? A empresa pública e a sociedade de economia mista, elas podem ser prestadora de serviço público ou exploradora da atividade econômica. E aí o cuidado que eu quero que você tenha. Se ela explora a atividade econômica, ela está dentro dessas atividades? Quais são as atividades? Lê comigo aí. Serviço público, poder de polícia, fomento e intervenção. Se ela simplesmente explora a atividade econômica ali, eu posso encaixá-la aqui? Não pode encaixar. Então aí você vai tirar desse conceito. Banco do Brasil, BRB, Caixa Econômica, a não ser que esteja numa atividade de fomento. Aí é diferente, mas simplesmente emprestando para ter um lucro, emprestando dinheiro para ter um lucro, não entra nesse conceito de administração pública. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, aquela que explora atividade econômica, eu vou ter que retirar ela daqui. E olha que interessante. Além dessa modificação, tirei isso, quem mais eu vou incluir? Será que eu tenho particulares? Olha que interessante. Particulares que prestam um serviço público? Sim ou não? A empresa de ônibus? A concessionária que cobra o pedágio lá na estrada? Particulares. Ó, quem são esses particulares? Concessionário, permissionário, autorizatário. Arruma aí no seu materialzinho. Esses particulares, eles também entram nesse conceito de administração pública. Atenção, quando você está em qual critério? No critério objetivo. Porque aqui não importa quem, importa o que se está fazendo. Professor, se a minha prova não disser nada, quem que é a administração pública? Se a prova não disser nada, é quem a lei chama de administração pública. É esse sentido subjetivo, administração direta e administração indireta. Até aqui a gente está bem? Existe um outro sentido de administração pública, e aí eu vou colocar para que você possa saber, que é esse aqui, ó. Sentido extroverso tem uma relação com relações externas, e sentido introverso tem relação com relações
internas. Quem traz isso é o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Deixei aqui no material, dá uma olhada, pode ser que pergunte em prova. Bom, eu fiz questão de colocar uma partezinha aqui da obra da professora de Pietro, porque ela fala assim, eu preciso que tenha cuidado com isso. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ó, aqui a gente falou que importa o quem? Administração direta, administração indireta. Os autores vão falar que são os órgãos, as pessoas jurídicas, as entidades e os agentes, tá? Órgãos, entidades e agentes. Ela fala assim: pode definir a administração pública como sendo um conjunto de órgãos de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Bom, aqui a doutrina chama atenção para o fato de que, cuidado, você nota aqui órgãos, pessoas jurídicas e também você pode falar aqui de agentes. Numa outra parte lá na obra dela, ela também fala dos agentes, ou os autores falam, e as provas também falam. Só toma cuidado porque no final ela falou aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa. E o ponto é, não importa, na verdade, se está em função administrativa ou se está, por exemplo, explorando atividade econômica, só quero que você tenha esse cuidado. Em sentido objetivo, material, funcional, aí são aquelas 4 atividades. A administração pública pode ser definida como atividade concreta, imediata, que o Estado desenvolve, sob regime jurídico de direito público para a consecução de interesse coletivo. Muito bem. Então aqui, você já sabe quem é a administração pública. Eu simplesmente passei da primeira pergunta. Olha lá. Quem é a administração pública? Ok? Para que eu possa chegar às outras. Todo ato da administração é um ato administrativo? Aí você vai ter que ter cuidado com os atos da administração. Atos da administração. Quando a gente fala dos atos da administração, nós vamos verificar que eu tenho atos, que são atos jurídicos, e eu tenho atos que são atos materiais. Atos jurídicos e atos materiais. Eu vou puxar aqui, ó, um pontinho para falar com vocês sobre atos políticos, chamados aqui de atos de governo. Atos de governo. Bom, esses atos jurídicos, eles podem se dividir em 2. Eu posso falar que ele é regido predominantemente, isso aqui tem importância, predominantemente pelo direito privado. Como assim, professor? Direito privado. Estou falando aqui do direito civil. Direito civil. Esses atos aqui, eles também são chamados, por alguns autores, de atos privados. São os atos privados. Nesses atos, você tem uma igualdade jurídica entre as partes. Igualdade jurídica entre as partes envolvidas, né? A administração e o particular. Eles têm vários exemplos. Há autores que falam aqui, por exemplo, do contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de financiamento. Mas aí são contratos, né? Mas tudo bem, são exemplos que estão na doutrina e que vão para a prova. Você tem, por exemplo, aqui também a assinatura de um cheque, né? Um ato de direito privado. Você tem ato aqui, regidos, né? Regidos, deixa eu colocar isso aqui mais para cima aqui um pouquinho, bem aqui. Ó,
regidos predominantemente pelo direito público. Quando eu tenho um ato que é regido predominantemente, veja, não é exclusivamente, sempre é predominantemente, pelo direito público, aí eu estou falando de direito administrativo. Direito administrativo. Note que esses atos que são regidos predominantemente pelo direito público, esses atos são os atos administrativos. Esses são os atos administrativos. Então a pergunta é: todo ato da administração é um ato administrativo? Não, porque eu acabei de falar que existem atos privados e existem atos administrativos. Então, não é sempre, não é todo ato que é assim. Ok. O que esse ato tem de diferente do outro? Porque aqui eu tenho uma desigualdade jurídica, né? Desigualdade jurídica. Como assim, professor? A administração está numa posição de supremacia. Supremacia do interesse público. E o que caracteriza, então, esse ato que ele é diferentão do outro? Ele tem os atributos, são as características. Os atributos são PAT. Bota aí, PAT. Só para você lembrar. Ele tem PAT. Presunção de legalidade, legitimidade, veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade. Depois a gente fala sobre ele. Mas aqui eu quero marcar para você que os atos administrativos, os atos administrativos são de direito público e são uma espécie dos atos jurídicos praticados pela administração. Então, todo ato da administração é ato administrativo? Não, porque ela também pratica atos regidos pelo direito privado, que eu chamo lá de atos privados. Professor, e esse tal de atos materiais, hein? Os atos materiais também são chamados de atos de mera execução. Vou colocar aqui, atos de mera execução. Os autores e as provas vão falar assim, exemplos, vale a pena você anotar aí, varrição de uma rua, varrer a rua, a demolição do muro, lembra que eu falei da demolição? Tem o ato de dissolução de uma passeata, mas é o ato concreto, tá? Ir lá e tirar todo mundo. Eu tenho a desapropriação de uma área, veja que não é o ato que declara a desapropriação, aí eu teria um decreto declarando, é o próprio ato que vai lá e tira o camarada. Então, sempre que é um ato concreto, apreensão do veículo, bota o gancho lá, o guincho está colocando o gancho e puxando o carro. Isso é um ato de mera execução. Qual que é o ponto muito importante? Ele entra na classificação de quê? Na classificação de fatos administrativos. Por quê? Porque aqui eu não examino a vontade daquele agente lá ou daquele particular que está colocando o guincho lá, que está dirigindo o trator. Ali não existe uma manifestação de vontade voltada a produzir efeitos no mundo jurídico. O que se examina é a determinação que falou, faça a demolição do muro, apreenda o veículo. Esse sim é o ato administrativo. Então, esse ato material, ele coloca em prática o ato administrativo. Ok? Fica atento a isso. Atos materiais, atos jurídicos. Professor, e esses atos políticos, atos de governo? Esses aqui, lembra que a gente falou? Eles estão lá dentro daquela função política. Decorrem da função política. O regime aqui é o regime de direito constitucional. Regime de direito constitucional. Esses atos políticos só entram nesse critério aqui de atos da administração
quando você está falando de administração, só para a administração. E aí a importância de eu ter te falado, ó, administração pública, em sentido o quê? Em sentido amplo. Em sentido amplo. Ok? Muito bem. Nos resta aquela perguntinha lá. Olha só. Todo ato da administração é ato administrativo? Você já me disse que não. Não. Não, porque eu tenho o ato privado e eu tenho o ato administrativo. Aí a pergunta é inversa. Todo ato administrativo é praticado pela administração? Por que eu tive cuidado de trabalhar com você primeiro o conceito de administração? Vem cá, vamos escrever isso aqui? Ó, todo ato da administração é um ato administrativo? Essa é uma pergunta. Sim ou não? Não, não. Por quê? A administração também pratica atos de direito privado. Agora, o ponto aqui, ó. Todo ato administrativo é praticado pela administração pública? Bom, aqui eu tenho que respirar para te dizer o seguinte. Uma coisa é a teoria e outra coisa é como a prova vai te perguntar. Quando eu te pergunto de forma seca a administração, eu estou falando da administração no sentido subjetivo. Eu estou falando da administração direta e da indireta. Então a resposta seria não. Por quê? Porque eu também tenho atos praticados por particulares. Não, porque particulares, concessionário, permissionário, também praticam esses atos administrativos. Esses atos administrativos. Então, o ato administrativo, ele pode ser praticado pela administração e por aqueles que exercem uma função administrativa. Perfeito, aí está certíssimo. Agora, como as provas perguntam, ó, perguntam, né? Para responder na prova, você vai dizer que sim. Você vai dizer que todo ato administrativo é praticado pela administração. Deixa eu te mostrar essa divergência aqui. Todo ato administrativo é praticado pela administração pública? O professor Gustavo Scatolino e o João Trindade, lá na obra deles, eles falam o seguinte. Cabe destacar que aqueles que atuam em nome da administração também praticam atos administrativos quando estão agindo nessa qualidade. Exemplo dos concessionários e permissionários. Perfeito. Então, eles estão em nome da administração, não são administração. Mas no final, ele vem e fala assim, ó, atenção, todo ato administrativo é ato da administração. Mas nem todo ato da administração é ato administrativo. Essa parte de baixo a gente já falou. Isso aqui a gente já tinha falado. O grande ponto é esse aqui, ó. Todo ato administrativo é ato da administração. É essa orientação que você vai levar para a prova, ainda que não seja correta. Você vai levar essa orientação. Olha o que diz o professor Matheus Carvalho, seguindo a primeira orientação aqui que o professor Scatolino havia dito. Ó.
Ressalto que os atos administrativos podem ser praticados ou não pela administração pública. Haja vista que se admite a prática desses atos por concessionários de serviços públicos na execução de suas atividades delegadas. Perfeito. Dessa forma, pode-se verificar que nem todos os atos administrativos se configuram atos da administração. Em virtude da possibilidade e prática desses atos, com todas as prerrogativas de direito público, por meio de entidades privadas, que não integram a estrutura estatal, nem como estes da administração indireta. Então, eu concordo com essa afirmação, mas não é isso que você vai levar para a sua prova. Essa afirmação do professor Matheus Carvalho está de acordo com a primeira afirmação do professor Gustavo Scatolini e João Trindade. Vamos aqui para a professora Fernanda Marinella. Ela fala, nesse cenário, ficam excluídos do conceito de atos da administração os atos administrativos não praticados pela administração, como é o caso de alguns atos praticados por concessionários. Portanto, a noção de ato administrativo não depende da noção de administração pública, porque acontecem atos administrativos dentro e fora da administração. Então, eu quero que você entenda que essa orientação da professora Fernanda Marinella está certa, o professor Matheus Carvalho está certa, a primeira informação do professor Gustavo Scatolini e João Trindade está certa. Mas para a prova, não é isso que você vai levar. Para a prova, se ela te perguntar todo ato administrativo é praticado pela administração, você vai dizer que sim. Olha uma questão de prova. 2008. Esse edital foi 2008, a prova 2009. Todo ato administrativo pode ser compreendido como um ato da administração pública. Veja, se você simplesmente estudou pela doutrina, aqui rodou. Ele fala, mas nem todo ato da administração pode ser classificado como ato administrativo. Então, é a segunda parte aqui da questão. A gente sabe que nem todo ato da administração é um ato administrativo porque ela pratica atos de direito privado. E aí o que eu te disse, se a sua prova perguntar, todo ato administrativo é um ato da administração, você vai responder que sim. Só se for uma prova subjetiva, que você possa discorrer, aí você pode ter liberdade de usar a informação que eu te trouxe. Então aqui, ó, todo ato administrativo pode ser compreendido como um ato da administração? Você vai responder na prova sim. Esse é o gabarito. 2019, Instituto AOCP perguntou, todo ato praticado no exercício da função administrativa consiste em ato da administração. Item verdadeiro. Perceba que para a prova você esquece a história que os particulares estão fora do conceito de administração pública, aquele conceito subjetivo, que é o que a gente usa como regra. Você vai responder que todo ato praticado na função administrativa é um ato da administração. 2012, o CESP. Todo ato praticado no exercício da função administrativa consiste em ato da administração, item verdadeiro. Então, muito cuidado com a teoria e com a utilização dessa teoria nas provas. Olha só, vou complementar para você uma outra informação que a gente encontra na doutrina. A professora de Pietro traz lá na obra dela uma explicação indicando que alguns critérios de ato administrativo partem do ato em sentido subjetivo, orgânico ou formal, ou do ato em sentido objetivo, funcional, material. Note que aqui eu não estou falando de administração pública. Aqui eu estou falando do conceito de ato administrativo. Conceito de ato administrativo. Nesse conceito, nesse critério subjetivo, orgânico, formal, nesse critério, é ato administrativo somente aquele praticado pelo Poder Executivo. Os autores falavam que pelos órgãos administrativos. Mas eu preciso estudar isso? Precisa, meu amado. Você precisa estudar isso. Então aqui, ó, nesse sentido subjetivo, é somente o ato praticado lá pelo Poder Executivo e eles vão falar de órgãos administrativos. Certo é que a gente tem órgãos administrativos, estou querendo pegar um negócio aqui para vocês, a gente tem órgãos administrativos também nos outros poderes.
Mas aqui, nesse critério subjetivo orgânico formal, fala ato administrativo é aquele do executivo. Aqui um problema. Primeira coisa, ó. Primeira crítica, tá? Primeira crítica. Esqueceu que eu também tenho atos no legislativo e no judiciário. Segunda crítica. Esse critério acaba incluindo tudo no ato administrativo. Então ele inclui tanto os atos regidos lá pelo direito privado, como também os atos regidos pelo direito público. Então aqui são críticas a esse critério. O outro critério é o critério objetivo, funcional, material. Nesse critério aí já muda. Ele vai dizer assim, ó, ato administrativo é aquele praticado no exercício concreto da função administrativa. Ó, é o praticado no exercício concreto da função administrativa. Então, aqui nesse ponto, o que é interessante? Quando ele fala do exercício concreto da função administrativa, ele incluiu, vou colocar aqui, ó, não só o executivo, mas ele colocou o executivo, mais o legislativo, mais o judiciário. Então, ó, isso aqui ficou show de bola. Ok, maravilha, ponto positivo. Só que os autores falam, qual que é o problema? O problema é que, nesse ponto, ele acabou incluindo aqueles atos regidos predominantemente pelo direito privado. Porque eles também são praticados no exercício da função administrativa. Então, isso aqui é um ponto negativo, ó. Crítica aqui, isso aqui é bom, e esse outro aqui acabou incluindo aqueles atos privados, é uma crítica. Por que eu estou te falando isso? Questão de prova. Sempre é importante eu te falar algo e mostrar por que eu estou te falando. Porque nosso objetivo aqui não é mestrado, doutorado em direito administrativo. Eu quero fazer você gabaritar as provas. Então, ó, uma questão que cobrou isso aqui. Pelo critério formal, critério subjetivo, diz lá, são atos administrativos os editados pelos órgãos administrativos. Excluindo-se dessa classificação, todos os atos do legislativo e do judiciário, todos os atos. Item verdadeiro, porque nesse critério são somente os atos lá do executivo, que ele chamou naquele critério de órgãos administrativos. Outra questão. De acordo com os critérios objetivo, funcional, material, já mudou, é o outro. Ato administrativo corresponde ao ato praticado no exercício concreto da função administrativa. Bacana. Que é editado exclusivamente por órgãos administrativos. Aí já ficou errado. Porque quando ele falou de órgãos administrativos, ele falou exatamente do executivo. E não é exclusivamente por esses órgãos aqui do executivo. Também tem no legislativo e no judiciário. Vamos para mais uma? Veja, aqui duas questões do CESP, aqui uma questão da SGUFG. Diz lá. Considerando a ideia de divisão de funções entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, entende-se que todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato da administração. Ó que bacana, ó. Isso aqui são várias questões de prova que perguntam isso aqui, ó. Todo ato praticado no exercício da função administrativa é um ato da administração. Este tem sentido mais amplo que a expressão ato administrativo. Perfeito. Que abrange só determinada categoria de atos praticados da função administrativa. Assim, entende-se que a doação, permuta, compra e venda, bem como locação, são atos de administração, perfeito, de direito público. De direito público? De direito privado. E tem errado. Os atos políticos, olha aí.
estão sujeitos a regime jurídico constitucional, sim ou não? Sim. Assim como os atos normativos e os contratos. Aí estragou tudo, né? Quando ele falou assim como esses outros, estragou a nossa história. Os critérios objetivo, funcional, material rezam que ato administrativo é restrito àquele praticado exercício concreto da função administrativa, seja ele editado pelos órgãos administrativos. Quem que ele chama de órgão administrativo? O executivo. Seja pelos órgãos judiciais e legislativo. Verdadeiro. Vamos ver a letra D. A declaração de vontade do Estado ou de quem o represente, produzindo efeitos jurídicos imediatos e nem sempre sujeita a controle judicial, define o ato administrativo. Ah, professor, essa eu sei que está errado porque a letra C está certa. Calma. Declaração de vontade do Estado ou de quem o represente. Perfeito. Produzindo efeitos jurídicos imediatos. Até aqui ele andou super bem. Mas quando ele falou nem sempre sujeita a controle judicial, aí ficou errado. Porque o ato administrativo está sempre sujeito a controle judicial, nem que seja só no aspecto da legalidade. Então, por isso a questão ficou errada. Letra C traz lá aqueles critérios que nós falamos. Bacana? No bloco seguinte, eu vou falar para você de algumas questões. Eu separei 14 questões só para a gente falar desse assunto inicial de atos administrativos. Deixa seu comentário aí, me dizendo se você gostou dessa nossa análise inicial de atos administrativos. Beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo.